É óbvio que esse crime teve uma motivação política. Tá. Esses movimentos, essas inquietações, elas acontecem justamente quando a sociedade está predisposta a isso. Não sou eu que estou falando isso, são estudos de vários e vários anos. Então, quando a sociedade está tensa, ela predispõe esses movimentos mais ferozes da sociedade. Então, é óbvio que tem uma polarização política. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse termo polarização, fala que não são extremos que se equivalem, mas vamos lá. A gente tem uma polarização política entre dois personagens muito fortes e a relação desses dois personagens, ela predispõe que esses movimentos aconteçam. Então, eu não sei se em outro momento político isso aconteceria e talvez a repercussão tão forte tenha sido justamente por isso. Porque a gente tem visto nos últimos anos, e eu não falo só do governo Bolsonaro, a gente tem visto nos últimos anos um movimento na política onde a gente não permite mais que o outro pense diferente. E quando o outro pensa diferente, existe um movimento de aniquilar. A democracia, para deixar bem claro, ela é dissenso. Democracia se faz com conflito, mas não com aniquilação do outro. E nos últimos anos, a gente tem dado a liberdade para a política brasileira chegar nesse ponto. Por que provoca todos esses extremos? Porque ambiente de agitação política provoca ideologia de exclusão. É isso que a gente está vendo. Esse ambiente agitado, onde um quer aniquilar o outro, ele provoca essa política de exclusão. Então, alguém tem que ser excluído. Isso é normal em ambiente de agitação. Por exemplo, um candidato que diz, olha, legal o maninho do PT ter acabado e quebrado a cabeça do outro, parabéns. Você acha que isso não fomenta mais Ricardo, ainda a discussão? Todos nós aqui já somos um pouquinho mais velhos, assim. Eu acho que a maioria de nós lembra aqui da eleição de 2010, que teve ali temas polêmicos, problemáticos, a gente discutiu muito fortemente o aborto, teve até uma questão das Farc ali no meio, mas a gente também ria com a política. Eu não sei se vocês lembram aqui de perfis de humor na rede social, que tiravam sarro de todo mundo. Eu cobria política na época, eu lembro de estar no meio de Brasília e dando risada cobrindo política. Meme já vai ser condenado como fake news. Não, olha meme, que loucura que a gente chegou. Então, a gente não pode nem brincar, porque vão falar que você está fazendo fake news contra o Alexandre de Moraes. É porque o meme, tem muita gente que defende que ele é um reducionismo da política, né? Então, que tu acaba Mas não é tirando... humor? Concordo contigo, eu tô só explicando, mas é porque tem gente que diz que o meme ele faz um reducionismo que às vezes na política ele pode ser um pouco prejudicado. Mas eu concordo, tinha uma época que a gente ria, que a gente brincava. Eu lembro na campanha de 2010 que tinha um perfil que debochava de todos os outros candidatos e estava tudo bem, ninguém entrou nessa seara. E obviamente aquele perfil era um puxador de votos. O problema é o ambiente de agitação política que foi se criando nos últimos anos. Você acha que não começou justamente com uma facada? Que um candidato a presidente toma uma facada. Primeira vez que acontece isso no Brasil. Eu acho que não começa aí. Eu acho que começa quando o cara olha pra você e te chama... Quando o cara olha pra você e te chama de fascista. Quando o cara olha pra mim e me chama de capitão do mato. Começa aí. Começa com esse extremo eu não gosto desse tal de Bolsonaro. Entendeu? Então você é um fascista. Aliás, já foi chamado de fascista o cara que votou no PSDB. Entendeu? Então, é como a Deise acabou de falar. Inventaram um tal de um movimento de aniquilação. E esse movimento está continuando. Na internet, ele é muito pior. Obviamente, a gente não vê isso na rua. Ninguém tem a manha de chegar e me chamar de capitão do mato no meio da rua. Entendeu? Ninguém tem a manha de ofender as pessoas no meio da rua. Na internet é bem pior. Só que, nesse caso, a ignorância foi maior, entendeu? Pelo fato de que, assim, por causa de dois políticos, você acabou perdendo... Duas famílias estão quebradas agora. É literalmente duas famílias perderam. Tem um autor da ciência política, eu já passo a palavra, mas tem um autor da ciência política que ele fala assim, que as massas seguem os líderes. Então, quando dois líderes dão esse tipo de exemplo, é isso que acontece na sociedade.